Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não, não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos nesse globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. O planeta Terra, ele não é o pior, mas ele é um dos mais materiais, onde o espírito experimenta as agruras mais intensas, vamos colocar assim, profundas da matéria. A necessidade de sobrevivência, a submissão ao instinto de sobrevivência, que é muito difícil, né? Impele a competição e joga uns contra os outros, né? Como no mundo animal mesmo. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo? Pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para um mundo superior. Então, à medida que a gente evolui moralmente, eticamente, nas nossas realizações pessoais, coletivas, recodificamos, ressignificamos nossos valores, nos tornamos pessoas melhores, a gente tem mais chance de ascender para mundos melhores. Assim, podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra. Certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos. Seguramente. Já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. Voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Então, os processos de transmigração, que daí é quando o planeta chega num nível evolutivo que ele não vai mais suportar determinado nível de seres, esses seres que são considerados muito inferiores, eles vão transmigrar para outros planetas, vão ser obrigados a transmigrar para planetas inferiores e eles serão o carro puxador da evolução, por causa da inteligência, da experiência em mundos mais avançados, né? Eles vão guardar a intuição disso, vão ser inventores, enfim, mas eles vão sofrer na própria pele o preço de não terem progredido e, pior, terem dificultado a vida dos habitantes do planeta onde deixaram, né? Pelo mal. Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outro mundo. Não seria melhor permanecer como espírito? Não, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é avançar para Deus. Isso, naturalmente, o espírito se refere ao nosso nível evolutivo do ser humano. Nós ainda estamos num nível muito aquém daqueles que podem se dar o luxo de não ter que reencarnar mais. Na verdade, o envoltório vai se tornando tão sutil que vai se aproximando da vida espiritual. Os mundos mais avançados eles vão sendo mais sutis do que o nosso aqui. Isso começa desde a alimentação. As resenhas do canal aqui sobre os planetas extraterrestres demonstram um pouquinho, dão uma palhinha disso, né? Temos resenha aqui de uma civilização que ainda não é telepata, outra que já é telepata. A alimentação vai se tornando mais sutil, os indivíduos vão comendo menos carne, vão se sutilizando, né? As próprias leis institucionais, né? As instituições vão sendo desenhadas para não agredir a natureza, manter as árvores, respeitar, né, os outros seres vivos. Isso vai se tornando cada vez mais natural. O amor, né, a fraternidade coletiva. A sociedade vai funcionando melhor, ela vai diminuindo as suas disfunções, suas desigualdades, né? Essa questão o espírito pode permanecer estacionário, né, por um tempo, mas ele vai sentindo uma certa pressão
para o reencarne, nesse estágio que nós estamos. Por isso que se diz que o umbral ele é uma torção no espaço-tempo, produzida por seres rebeldes que acham que o sistema reencarnatório é injusto. Na verdade, não é injusto, ele é perfeito. Isso não quer dizer que não haja política dentro do sistema e que a rebelião luciferina não tenha sido política, né? Mas é o que tem para hoje. Ou evolui ou fica fugindo. E quando o espírito descobre o seu mote evolutivo, ele vai embora. Ninguém quer ficar para trás. Tudo vai desabrochando melhor, as coisas vão acontecendo. Há homens que estão sobre a Terra pela primeira vez? Há muitos, e em diversos graus. Os espíritos, depois de terem encarnado em muitos mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode-se fazer noutro. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando o espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível, e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Imagina a riqueza, né? Existem sei lá quantos planetas igual a Terra, no mesmo nível, com as suas diferenças, obviamente. Nenhum planeta deve ser igual à nossa aparência. Por mais sutil que seja, sempre vai ser diferente. A personalidade dos seres, modo de vida, iguais, mas diferentes, né? Como se explica nesse caso a pluralidade de suas existências sobre um mesmo globo? Ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então, nasce lixeiro numa encarnação, depois médico, depois mendigo, depois professor, depois vai enfrentar o desemprego, depois vai ser soldado, político, e assim vai. Os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso, e nesse caso aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Então, aqui, aquilo que falamos da transmigração, né, de mundos. Isso não pode ocorrer por expiação, e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois é a de não avançar e de recomeçar em existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Os seres que habitam cada mundo alcançam o mesmo grau de perfeição? Não. É como ocorre sobre a Terra, existem os mais e menos avançados. Passando desse mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida. A inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das suas condições do corpo que tomar. Quanto mais evoluída a sociedade, mais ela vai ter essa capacidade de recordação quando nasce. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Sem dúvida, eles têm corpos, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas este envoltório é mais ou menos material, de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos de cada orbe, né? E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra, outros nada sabem. Então, quando se fala de consciência, primeiro ela vem na forma de uma curiosidade, depois ela vem na forma de uma fé raciocinada, de uma aceitação mesmo, né? Se torna natural você aceitar que existe vida após a morte, que o Espírito é eterno, que existem outros planetas habitados, que esses seres chegam até aqui, eles se manifestam aqui,
seja os interdimensionais ou de outros planetas, né? Só que, como nem todos estão prontos para aceitar essa realidade, sem se darem por loucos eles mesmos, né? A coisa é assimétrica, ela é dado a conhecer aquele que quer conhecer. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Eu acabei de falar, né? À medida que o espírito se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria é menos densa, não rastejam mais penosamente na superfície do solo. Os espíritos usam o termo volitar, eles flutuam. Por isso que quando algumas pessoas que conseguem fazer projeção astral, conseguem enxergar aqui a matéria, só que como espírito, daí atravessam as paredes da casa, tal, voam sobre a cidade, eles volitam. Veja como ele se expressa rastejar, né? É isso que eles enxergam no nosso andar, né? Uma forma grosseira de locomoção ainda. As necessidades físicas são menos grosseiras, né? A alimentação vai se sutilizando também. Vão consumindo menos carne, obviamente, porque é atentar contra a vida do outro, né? Seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir. O espírito é mais livre e tem para as coisas distantes percepções que nos são desconhecidas. Vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. Olha que interessante. O espírito ele não tem uma visão localizada. Então esses corpos de sociedades alienígenas mais avançadas eles vão se aproximando dessa mediunidade. Dessa mediunidade não, desses sentidos espirituais, né? Vai se tornando um todo integrado, sem concentração de sentidos em determinados órgãos. A purificação dos espíritos se reflete na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que nos mundos superiores à Terra as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se preocupa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorso, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo, como uma simples transformação. Então, a cultura da morte é diferente, né? A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. E isto é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para desnutri-lo. É esse um auxílio da providência que deseja abreviar os sofrimentos. Então há mundos onde a idade é muito mais avançada. É possível também ter uma vida mais rica pelas viagens espaciais, os aprendizados de outras culturas. Imagine a riqueza disso. Todas as ciências, quando começam um intercâmbio com uma outra civilização, as trocas, né? A riqueza disso é praticamente infinita. Passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância. A infância é em toda parte uma transição necessária, porém não é em toda parte assim, precária como é entre vós. O espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir, e se tiver mérito, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com seu grau de elevação. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve reencarnar? O grau de sua elevação. As condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas? Perpetuamente? Não. Os mundos também são submetidos à lei do progresso. É a questão da transmigração, né? Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se tornarem bons. É assim que as raças que povoam hoje a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como essas sucederam a outras mais atrasadas. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Sim.
E esse próprio envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros.